Tarde. 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 Não sei só. Tarde. Não. Oi? Tarde. Não. Áudio. Não estou ouvindo, Darlene, quando você está falando. Eu estou falando e não estou. Vou tentar de novo. Agora sim? Agora sim? Boa tarde. Não, tira seu fone, vê se é alguma conexão do fone, alguma coisa do tipo. Tirei o fone, já verifiquei o cabo, tudo ok. Ó, agora está ouvindo, mas aí pode Tá ouvindo falhar. agora? Agora está bem. Continua. Tá ok agora? Ok. Boa tarde, estão me ouvindo? Tudo. Eu sou Darlene Lima, faço parte da divisão de educação infantil da Secretaria de Defesa. Esse ano, Olá, Darlene. Você me ouve, Alexandra? Você me ouve? Te ouço agora, mas a sua abertura não consegui ouvir nada, ficou travando. Tá travando?
E agora? Agora tá ótimo. Tá ótimo? Agora eu tô te ouvindo muito bem. E Gabriela, tá me ouvindo? Bem baixinho. Dá para continuar, Gabi, assim? Só um minuto. Minutinho, viu, pessoal? Para a gente só fazer esses ajustes técnicos que são normais. Gabi, você consegue me ouvir agora? Pronto. Aí, agora? Tudo ok? Que legal. Vou começar, né, do início, porque deu uma travada aí no equipamento, mas agora tá tudo ok. Boa tarde, eu sou Darlene Lima, faço parte da Divisão de Educação Infantil da Secretaria de Educação e quero dar boas-vindas a todos e a todas a essa Flips. Flips é um festival literário e cultural de Feira de Santana que esse ano está acontecendo de forma virtual, de uma forma diferente, mas muito, muito, muito especial, com o tema Em Casa com Você. A Flips está acontecendo, começou no dia 22 e vai até o dia 26, com a programação riquíssima de oficinas, mesas, contação de história e conversa com o autor. Tem muita coisa legal, então acompanha aí toda a programação. Eu quero agradecer, começar agradecendo, né, a querida Tailane, que está aqui na equipe técnica, no monitoramento técnico aqui, ajudando a gente. E quero agradecer também as meninas, as intérpretes de Libras, a Gabriela e a Emanuele. Que prazer, quero dizer que eu acho muito bonito o trabalho de vocês. Já tentei aprender, mas considero muito difícil. Mas eu acho importante para todo ser humano saber Libras. Então, quero parabenizar a organização da Flips por essa inclusão aqui no Festival Literário. Bem, os agradecimentos, quero agradecer ao UFES, quero agradecer à comissão organizadora, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje. Quero dizer que a Feira do Livro é um evento cultural de Feira de Santana que eu acompanho desde a primeira edição. Meus filhos cresceram visitando a Feira do Livro e esse ano não vai ser diferente. Ela está acontecendo de forma virtual, mas de uma forma muito especial, né? Tão rica quanto a forma presencial. E para começar a nossa conversa, esse papo de hoje com a conversa com a autora, né, com o tema Literatura em Casa, a relação de prazer, de afeto e de formação entre filhos e pais, eu quero convidar uma pessoa muito, muito especial. Ela é graduada em Letras pela UFES, é mestre em Estudos de Linguagem pela UNEB, ela é contadora de história, ela é escritora, ela é poeta, e também é criadora de conteúdo. Ela tem um canal no YouTube,
Reino da Poesia, e também tem a rede social do Instagram, tem muita coisa legal, então acompanhem, se inscrevam e sigam lá o Reino da Poesia. Então é com grande prazer que eu convido para essa conversa de hoje, para esse bate-papo, Alexandra Patrocínio. Cadê você? Olha eu aqui! Oi, Darlene! Oi, Ale! Gabriela, intérprete, toda equipe que está aqui por trás para que a gente apareça. Tem toda uma equipe, né, Darlene? Você tá linda! Olha os figurinos. Olha o que eu coloquei aqui em sua homenagem. Olha só, dá para ver? Tô vendo, muito lindo! Ó, seus figurinos e seus acessórios são todos tão lindos que eu fico babando. Eu falei, não, eu não vou poder aparecer assim sem nada. Então, em homenagem à primavera e em homenagem a você também, que eu sei que você gosta muito de cores, eu coloquei essa florzinha aqui no cabelo. Bem verdade, adoro cores. Eu acho que tudo que eu não fiz na minha infância, na minha juventude, eu faço agora. E, na verdade, eu estou brincando, né? A infância, brincar e ser feliz é para toda a vida, né? Não é só para as crianças. E eu me divirto com esse trabalho. E eu acho que eu sou a criança número 1. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui, quero te agradecer. Né? Parabenizar realmente a organização da Flifes, que num momento tão difícil que a gente está enfrentando, a gente poderia dizer, não vai haver feira, e está tendo feira, e não está devendo nada do presencial. Claro que falta o calor humano, um abraço, olho no olho ali bem próximo, mas está de parabéns a organização da Flifes, né? As organizadoras. Deve ser um trabalhão organizar isso virtualmente também. E parabéns. É isso que eu queria. Seja bem-vinda. Eu sei que você já participa das edições da Flifes, eu sei que você já participa da programação. Eu sou caloura, né? Porque eu estou participando da programação pela primeira vez. Eu sou assim, eu visito a feira, eu participo da feira, mas é a primeira vez que eu estou na programação. Então, assim, é uma emoção, né, muito grande de estar participando. Mas, assim, eu quero agradecer também, né, de estar dividindo essa tarde, que eu considero que vai ser maravilhosa com você, com as meninas, né? Com Gabriela e Emanuele, que vai ser assim uma tarde muito encantadora. Agora, eu vi seu cenário aí, gostei, tem muita novidade aqui, daqui a pouco você vai contar pra gente, todo mundo que tá aí junto com você, que você não tá sozinha. Então, eu quero saber de tudo, tá? Você vai contar tudo, não esconde nada pra gente, ok? Ótimo, ok, combinado. Vou mandar um beijo pro pessoal que está assistindo a gente aí, o pessoal de casa, ó. Beijo. Quero mandar um beijo para as escolas municipais, para as escolas estaduais e as escolas privadas que estão acompanhando. Olha, tem uma pequena que chama Maria Clara, tá lá de Salvador com a mãe dela, Arlen, acompanhando essa live porque quer ouvir sua história, viu? Olha, uma Clarinha, mais uma Clarinha. Maria Clara tá lá em Salvador acompanhando essa live aqui com a gente. Maria Clara. Ale, oi. Eu pesquei lá do seu Instagram um cardzinho que falava assim, que se as pessoas se ajeitam, né, no sofá, na poltrona, na rede, dá aquela ajeitadinha para ouvir uma Era Uma Vez, que é um momento tão mágico, que é o momento da história. Eu queria saber se você topa começar essa conversa de hoje, essa tarde de hoje com a história. Você topa? Claro! Vamos convidar, então, todo mundo que está aí, Darlene, todo mundo se aproxima aí, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Chama a mamãe, o papai, a tia, a vovó, todo mundo, gente grande, gente pequena, não importa a idade. Vamos sentar para ouvir história! Eu queria contar a história de hoje, Darlene, que é o do meu novo livro, Clarinha e a Sementinha Mágica. Posso contar? Ó, essa é a Clarinha, gente. Olha como ela é linda. Tá vendo como é a Clarinha? A Clarinha, ela veio do reino da poesia. A Clarinha viajou muitos planetas e chegou aqui no planeta Terra para conhecer as crianças do planeta Terra.
E ao chegar aqui, ela fez amigos, ela conheceu um monte de criança legal. Mas a Clarinha descobriu que tem crianças aqui que sofrem, que passam fome, diferente lá do reino da poesia. Então, a Clarinha passou um longo tempo viajando pela terra, até que teve um dia que ela estava muito triste. Ela havia deixado a sua sementinha mágica lá no reino da poesia. A Clarinha sabia que a sementinha mágica dela seria cuidada pela família e muito bem cuidada. A sementinha da Clarinha se chamava Fé. E ela era tão pequenininha que parecia um botão da caixa de costura da mamãe. Mas ela era forte, corajosa e mesmo quando ela sentia medo, ela não desanimava. Mesmo que precisasse tomar chá, ela achava que tudo iria melhorar. A Clarinha, gente, começou a se lembrar das longas conversas que ela teve com sua amiga Sementinha Mágica. E numa dessas conversas aí, a Clarinha teve com a Sementinha Mágica, a Sementinha Mágica explicou para a Clarinha sobre duas coisas. Sobre a alegria e sobre a tristeza. E a Sementinha Mágica disse para a Clarinha que toda criança precisa aprender que na vida a alegria e a tristeza sempre estará presente. E é preciso ter força e esperança ao passar pela tristeza. A Sementinha Mágica disse para a Clarinha que a tristeza é como o sol. Uma hora ele está lá em cima, uma hora ele está cá embaixo. Assim é a saudade. Ela tem a hora de acordar e tem a hora de nascer. Clarinha se lembrou, com muita esperança no coração, das palavras da sua amiga. Clarinha começou a criar uma esperança no coração, lembrando do que a Sementinha Mágica tinha lhe dito, que tem saudades que passam rápido como cometa no céu, mas tem outras que passam devagar, como tartarugas na terra molhada. Mas numa dessas conversas aí que a Clarinha teve com a Sementinha Mágica, ela se lembrou de um presente que a Sementinha Mágica Fé tinha entregado para ela. E essa sementinha pediu a Clarinha que ela não abrisse esse presente em momento algum, só quando ela sentisse uma emoção muito forte. Não importava se era boa ou ruim. Como Clarinha estava com muita saudade, que o coração chega estava encharcado de tanto chorar. Clarinha pensou, essa é a hora que eu tenho para abrir o presente que a minha amiga me deu, que sempre estava com ela numa bolsa de pano amarela. Clarinha sentou num local bonito, florido, recostou a cabeça assim num tronco de um pé de acácia amarela e começou a abrir aquela bolsa amarela. E ela foi com muita emoção e curiosidade para saber o que tinha na bolsa de pano amarela. Quando Clarinha abriu essa bolsa, ela não acreditou. Quem estava na bolsa de pano? Fé! A sementinha mágica da Clarinha. Clarinha, então, colocou ela entre as mãos,
levou ao coração e começou a pular. Clarinha parecia confetes coloridos no ar de tão feliz que estava. E foi nesse momento que a Clarinha entendeu por que a fé se chamava assim. Porque apesar de ser invisível aos olhos, ela sempre esteve bem pertinho do coração da Clarinha, ali na bolsa de pano amarela. E assim, Clarinha terminou sua viagem na Terra e onde ela passava, ela levava uma bolsa de pano amarela com uma sementinha chamada fé, pronta para ser semeada no coração da garotada. E assim termina a história da Clarinha e a sementinha mágica. E aí, Darlene, o que você achou da história da Clarinha? Que linda! Eu já quero Clarinha para mim. Você, Claro você deixa ela passar aqui uma semana comigo? Vou pensar. Mamãe fica com ciúmes. Vou colocar ela aqui, ó. Tá, coloca ela aí, porque ela vai conversar com a gente ainda hoje, né? Tem muita coisa pra gente... A história completa está no livro. Como os meninos do Reino da Poesia me chamam, né? A tia Lê só deu um aperitivo, uma degustação. Um spoiler, né? Um spoiler. Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro, daqui a pouquinho, tá? A gente volta para Clarinha e volta para o seu livro. Okay. Amei a história, amei a história. A história mexe com essa coisa das emoções, dos sentimentos. Isso é muito importante, sim. É importantíssimo, então amei. Mas a gente volta a falar da Clarinha daqui a pouquinho. Certo. Ale, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos. No chat, muita gente elogiou a história, muita gente falou assim, oba, hora de história, é um momento que eu amo história. Muita gente. Principalmente nossa colega Mara, Maria José Mara, da Mara, que disse, Mara ama história, ela já estava ali enlouquecida com a sua história. Mara, maravilha! Ale, Oi. Vários artigos publicados já revelam que a importância da história, né? Que sim. A história apresenta para as crianças um universo da narrativa. Então, já mostra para a gente essa importância. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho qual a importância da literatura para o desenvolvimento da criança. Como é que você vê? Você também estuda psicologia, que eu sei, né? Isso é importante também para a construção de um escritor. Eu achei que você... assim, navega, né, trajeta para vários caminhos que levam a essa coisa da sensibilidade que uma escritora tem que ter. Então, sim. Me fala um pouquinho da importância, né, da literatura para o desenvolvimento da criança. Fala um pouquinho aí para a gente. Quando a gente pensa, né, na literatura, de maneira geral, mas como nós estamos falando especificamente a literatura infantil, a gente percebe que há toda uma construção especial para trabalhar com esse público, Darlene. A criança, a literatura, o seu fazer é a palavra, né? A partir das palavras. Então, uma criança que tem acesso à cultura letrada ou à contação de história oral, né, ao mundo dos livros e da literatura, ela vai ter aí uma formação, né, da sua psique muito mais consolidada, ela vai ter a questão da identificação com os personagens. Então, uma história, por exemplo, como a gente vê a história da Clarinha, que tem que lidar com a saudade, aprender que existe a alegria e que existe a tristeza. Essas emoções vivenciadas pela personagem Clarinha faz com que a criança leitora, ao se ver numa situação parecida, semelhante, consiga encontrar a sua própria solução, a própria resolução do seu conflito, né? Então, a literatura é importante na questão da identificação, na questão da formação mesmo das palavras, do conhecimento de novos vocabulários, de novo universo, mas principalmente, para mim, que sou da área da psicologia, na resolução dos conflitos,
fazer com que essa criança possa ter um imaginário, né? Sair daquela realidade crua que ela vive, dura, material, física, e se transportar para um universo da fantasia, da imaginação. Então, a literatura infantil possibilita a criança a trabalhar a questão do simbólico, né? O jogo simbólico, a brincadeira com as palavras, o ritmo, a própria rima, né? Nas poesias, o texto poético, tem todo um ritmo na contação da história e na escrita, e que isso vai reverberar na formação, sim, da personalidade, na formação da resolução de conflitos, como ela vai lidar com esses conflitos. E eu não estou aqui falando de uma literatura do para quê. Não é que a literatura nasceu com uma função pedagógica, não é isso que eu estou colocando aqui. Mas falando dessa literatura, dessa literatura lúdica, prazerosa, que ao ler e ao entrar nesse mundo aí do faz de conta, ela consegue, sim, fortalecer a sua própria identidade, se encontrar em uma história, né? Então, vai trabalhar também aí a questão da representatividade, por isso que ela é importante também, para que as crianças se sintam representadas naquela história. Então, basicamente isso. Queria ver se você vai voltar aí a tela, né? Antes de falar eu quero falar com a Manuela aí que essa tiara de unicórnio eu já estou apaixonada e já quero emprestada também, viu? Na hora que eu estava respondendo a pergunta, aí você sumiu a tela e ficou só eu e a Manuela. Eu fiquei, Aline, cadê? Porque eu fiquei olhando a tiara de Emanuele de unicórnio. O tempo todo eu estou aqui, não. Preciso dessa tiara aí. Podíamos ficar as três, sei lá, não sei se seria interessante. Estamos lindas, viu? Estamos lindas as três. Amei. Eu achei bacana o que você falou em relação a essa literatura sem esse pretexto, né? Pedagógico. Sim. Porque essa literatura pelo prazer, né? Que é o tema, né, que a gente está trabalhando aqui hoje, que é a literatura em casa, essa relação de prazer, de afeto e de formação, que é o nosso tema de hoje, da tarde da nossa conversa. Então, a gente poderia enumerar, são muitas coisas que desenvolvem na criança. É importante a literatura, porque você já falou aí a questão da imaginação, desse repertório cultural que a criança se apropria, dessa questão das emoções, dos sentimentos, como você até trouxe na história. Identificação, isso é muita coisa mesmo, da importância da literatura para esse desenvolvimento da criança. Achei super bacana. Eu costumo ouvir, Ale, assim, muitos amigos, né? Amigos que têm filhos, dizendo assim, meu filho não sai da televisão, meu filho não sai do celular, e não se interessa pelos livros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a família pode incentivar, né, o gosto pela literatura, o gosto pela essa leitura prazerosa. Como é que a família ela pode, né, entrar nesse processo para que as crianças não fiquem tanto tempo? A gente não está dizendo aqui o que é certo e o que é errado. A gente está dizendo assim, pelo tempo muito que a criança fica, né, na tela de um computador, na tela de um celular. E aí, como é que a família ela pode incentivar, né, esse gosto pela literatura em casa? É muito interessante você estar falando, porque assim, a gente tem... É um tema tão abrangente que é 1 hora de live que não dá para a gente discutir. Então, a gente vai pegar um viés para se falar, mas a gente não está descartando outras possibilidades. A gente está falando apenas de uma possibilidade, né? Mas a questão da família, ela sempre foi a grande questão que nós, professores, porque antes de ser uma escritora ou antes de ser professora ou ser escritora, tanto faz, porque a gente não sabe onde é que começa uma ou outra. A sala de aula, o dia a dia, a gente precisa da parceria dos pais. E aqui não é aquela conversa do jogo de empurra, de quem é a bola, de quem é a responsabilidade, não é isso. Os nossos filhos, Darlene, eles vão dar importância para aquilo que eu dou importância. Aquilo que eu fortaleço no meu discurso, não no meu discurso apenas verbal, mas no meu discurso comportamental. Aquilo que eu faço de fato, aquilo que eu valido como importante, os meus filhos também vão validar.
Então, se meus filhos costumam me ver lendo, apoiando atividades, né, culturais, se eu costumo ir a uma feira de livros, se eu vejo uma reportagem, eu mostro sobre o livro, se tem uma contação de história lá no YouTube, lá no Instagram, se tem... São N possibilidades, independente das condições financeiras, que a gente não está aqui falando apenas daquelas pessoas que podem pagar, né, um alto consumo cultural, mas a gente tem muita produção gratuita aí. E se eu valido isso para meu filho, eu estou ali assistindo com ele, e ele está me vendo, né? Ele lê um livro, desenhou, e eu estou ali, olha o desenho de meu filho, olha como foi sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, olha que lindo. Tudo isso, apesar de ser a tietagem da mamãe e do papai, isso eu estou validando uma prática cultural dele. E ele vai ver, olha, meus pais se importam com isso. Então, não tem como você pensar em práticas em casa sem que eu valorize isso. E aí a gente vai ter outras vertentes para discutir, a gente sabe disso. Os pais que estão em casa na pandemia, que muitos, a gente está falando de um lugar onde nós estamos, professores da classe média, e a gente tem que pensar em todo um universo de pessoas que não têm esse repertório, que não têm acesso mínimo à internet, que não têm acesso a essa cultura letrada, né? Eu não estou aqui ignorando isso. Eu estou convidando você, a gente, a pensar nessa literatura que eu tenho disponível, né? Eu não quero discutir aqui o que está me faltando, eu quero discutir agora o que é que eu posso fazer. E hoje todo mundo tem um celularzinho, todo mundo pode pegar uma historiazinha no áudio, pode baixar, assistir no YouTube. Todo mundo, quando eu digo guardadas devidas, né, é uma força de expressão que a gente sabe que existem em outros universos. Mas a maioria dos alunos como a gente chama, da sede, da comunidade, das cidades maiores, tem esse acesso. Mas os pais, eles precisam levar isso, né? Precisam ler, precisam contar. E se não tiver história, não tem livro, tem os causos, tem as histórias orais. Eu adorava ouvir minha avó contando as histórias, né? Então, a gente vai... Eu acho que a solução passa primeiro por aquilo que os pais validam como importante. Meu filho também vai validar. É um pouco da pergunta que eu ia fazer para você. Você acabou agora respondendo, né? A literatura, ela já tinha um espaço garantido nas famílias. Ela já tinha esse espaço garantido, graças a Deus. Sim. E as feiras, né? As feiras e a Flifes que acontecem na cidade também vem fortalecer isso. Só que com a pandemia, a literatura ela ganhou mais corpo, ela ganhou mais vida. Por que eu digo isso, né? Com a pandemia, nós ficamos restritos aos espaços externos que a gente estava acostumado, né? Do trabalho, da escola, da academia, do teatro, do cinema. Então, como a nossa casa, a nossa residência, né? Tornou esse espaço de trabalho, de diversão, de saúde. Então, a nossa casa virou esse espaço. Aí eu ia perguntar para você, que você acabou respondendo, né? Na ausência, já que a literatura ela ganhou força agora, já que as crianças elas estão em casa, os adolescentes estão em casas, né? Porque não está tendo a aula presencial. Então, tem esse momento maior. Na ausência desse livro físico que a gente fala, né? Nós temos algumas realidades de escolas públicas que algumas crianças não possuem esse repertório de livro físico em casa, né? Quais estratégias, você até falou um pouquinho, né? Quais estratégias a família pode se utilizar, né, na ausência desse livro em casa? Sim. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Você já começou falando um pouquinho. Inclusive, ontem eu bati a papo em uma outra mesa virtual de uma outra instituição e eu falava sobre isso. Na verdade, a gente tinha a falsa impressão de que o livro... Porque, assim, a escola é um lugar por excelência do livro, né? A gente imagina que a casa do livro é a escola. Mas a gente também imaginava que esse acesso aos livros eram muito fáceis. E a gente sabe que os livros já estavam em quarentena muito antes da quarentena. E que quarentena é essa? Os livros nas escolas, eles estão trancados nas bibliotecas, trancafiados na chave.
e tem todo um vigiar, um cuidado sobre esse livro, porque o menino não pode riscar, porque ele pode rasgar, porque tem o outro coleguinha. São várias situações. Mas a história vai nos dizer que as bibliotecas, de fato, não é um lugar onde as crianças andam e têm acesso palpável a qualquer momento, de pegar o livro, de brincar, de tocar, e eu estou falando do objeto livro, né? Então, esse livro ele já estava na quarentena já há algum tempo. Mas aí, quando a gente vai para casa, nós temos aí agora outros formatos, né? Que a família vai tomando. Primeiro, os livros físicos que tem em casa, que os pais compram, deixam riscar mesmo, deixam rasgar. Quando eu digo rasgar, dependendo da idade, a coordenação motora ainda não dá, né? A gente sabe disso. Deixam eles usarem esse material. E aí vem a pandemia, né? Como fazer isso? Como pensar estratégias para que o livro esteja presente? Foi o que eu falei. Recorrer aos que nós já temos em casa. Nós temos as plataformas digitais. Tem muita plataforma gratuita, né? Nós temos o Kindle, nós temos aí a Amazon, que disponibiliza volta e meia livros gratuitos para você baixar. A gente sabe que tem pessoas que os celulares não dá para baixar, o Kindle é pesado. São realidades que a gente precisa pensar também. Mas também na pandemia a gente teve uma chuva de PDFs de escritores que disponibilizaram os seus textos em PDF, porque aí você não vai pesar tanto, todo mundo poderia ter acesso. E foram de clássicos a autores regionais. E que a gente podia ter acesso e começar aí agora uma nova adaptação, como ler digitalmente. Só que essa adaptação é para nós mais velhos. Os meninos não têm esse problema, né? Eles já nascem digitais, eles leem tudo pelo celular e conseguem fazer isso. Então, as estratégias são as narrativas orais, montar cantinhos específicos dentro de casa, fazer cabaninhas, né? Pega uma vassoura, pega varal, tipo aqui, qualquer lençol, monta uma cabaninha e vamos contar histórias aqui. Um dia é o papai, um dia é a mamãe. E pensar, porque se você observar, você falou assim, com a pandemia cresceu, explodiu o número de pessoas consumindo cultura, consumindo arte. E aí a gente vai vendo que a arte salva, né? Nesse momento, as pessoas estavam buscando arte. A Camila Genaro, que é uma contadora de história, ela saiu de 2.000 e poucos seguidores, 3.000 e poucos seguidores no Instagram dela, para 40 mil. Quer dizer assim, nossa! E é contadora de história, né? Então, tem gente, sim, que consome, tem gente, sim, que lê. Eu saí de 2.000 e pouco para 10.000. Então, a gente também vai vendo que tem pessoas, sim, que leem e que tem ferramentas que a gente pode apresentar o filho, né, através do Instagram, do YouTube, e tudo vai passando realmente pelo aquilo que eu valido como importante. E eu não quero falar sem parar, mas só para eu completar meu pensamento, o que me incomodava no início da pandemia é que as casas viraram tudo. Viraram home office, viraram escola, academia, mas ela não virou, não se tornou, ela não tinha um espaço para criança. Quando eu resolvi investir lá no Reino da Poesia, que eu queria que os pais parassem o home office, a academia, parasse tudo, para sentar com eles, porque criança não pega em Instagram. O Instagram é uma ferramenta, é uma rede social de adulto. Sim. Então, o objetivo era que essa família parasse naquele momento ali tudo. E agora nós vamos assistir uma programação com você, que é o pequenininho, que é para você, uma contação de história, alguém contando. Eu acho que isso foi o diferencial para as pessoas que estavam usando a ferramenta digital e que ajudou as famílias, né? Ajudou bastante. Que bacana, isso mesmo. E que bom, porque na primeira infância, esse repertório que a criança constrói, né, leva para a vida toda. Então, se os pais estão ali incentivando a leitura, estão manuseando livros, estão lendo para as crianças, elas vão ter esse gosto pela literatura, pela leitura e vão levar o resto da vida, né? Como isso é importante. E também outras estratégias, né? História de vida, a história a partir de um objeto que esteja em casa. Se não tem um livro,
tem outras maneiras da gente proporcionar essa questão da contação, dessa construção, né? Porque já que mexe muito com o imaginário, a literatura, então é permitido, né, que se construa uma história. E as crianças gostam muito de ouvir as nossas histórias, né? Adoram. Principalmente a história que de quando a gente era criança mesmo, as crianças amam ouvir de como é que a gente era quando era criança, o que é que a gente fazia. Então, há estratégias que a gente pode incentivar pela leitura. É engraçado, eu queria te perguntar, porque eu tenho uma curiosidade, né? Você sabe que eu sou professora e a gente tem um hábito muito engraçado, porque quando a gente começa a trabalhar com a literatura, né? Aí caiu, voltei. Voltei? Ah, tá. Voltou. Fui olhar até o chat para ver que ele tinha caído. Voltou? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Posso falar? Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, joia, voltou. Ai, voltou. A gente começa por um repertório, Vinícius de Moraes, a gente começa por alguns autores que, quando a gente vai estudar a biografia, a gente fala para as crianças assim, já morreu, né? Vinícius já morreu, Cecília Meirelles já morreu, é muito engraçado. E aí, quando eu levava meus alunos para a Feira do Livro, para a Flifes, né? Era engraçado porque aí, quando a gente vai para a feira, para um festival literário, que a gente apresenta uma escritora que está ali, né? Porque é um espaço que os escritores estão ali. Por isso que eu falo que você, né, povoava esse ambiente. Então, assim, que a gente diz assim, essa aqui é uma escritora. Aí eles ficam com aquela carinha de assim, como? Mas ela está viva? Ela está aqui, eu posso pegar, eu posso tocar. É como se todos os escritores estivessem mortos, né? Você já passou por alguma experiência assim com alguma criança? Me conta, eu tenho essa curiosidade. Olha, ontem, não sei se você viu ontem a minha participação, porque eu falei sobre isso. Eu falei sobre isso. Quando eu fui na escola municipal, ali no Campo Limpo, né? E aí foi aquele contato com as crianças, estava aí, um menino veio, pegou assim em mim, viu? Você é escritora de verdade? Eu digo, eu sou de verdade, pode pegar. Por quê? Aí ele pegou, então, porque a gente, até nós mesmos, crescemos, né, sabendo que os escritores são os imortais, né? Na verdade, são mortos. E é muito legal essa ideia Eu tenho um projeto que eu falo, né? Conversando com a autora, encontro com a autora. É legal esses meninos saberem que a gente está vivo, até para estimular esse ofício, né? Eu também quero ser um escritor, eu também quero escrever. Mas já aconteceu isso. Assim. Que legal. Alê, um passarinho me contou. Sim. Viu, Emanuele? Um passarinho me contou que você tem uma história muito bonita, que é uma história da sua vida, desse primeiro contato com os livros, que eu acho que todo mundo que está assistindo essa live está curioso, né? Curiosa para saber como sua história começou. Aí eu queria que você contasse essa história da sua vida, não agora falando enquanto escritora, tá? Tá. Eu quero que você me conte, porque eu sei que é uma história muito interessante, e eu quero ouvir, e eu acho que todo mundo aí em casa está querendo ouvir também essa história sua. Tá. Conta pra gente. Essa história, adoro contar a história, né? Ela é muito recente, porque a gente só começa a falar sobre ela quando a gente se apropria e quando a gente forma uma identidade, né? Antes eu tinha vergonha de falar sobre isso. E quando eu comecei a entender que essa história que eu vou contar é quem me fez hoje, aí eu comecei a falar sobre isso. Eu sou de uma família muito pobre, né? Muito, muito simples. Meu pai era um caminhoneiro e minha mãe uma dona de casa. Então, minha mãe fazia aquelas coisinhas para manter a gente, tipo um bordado ali, uma pintura aqui, ela pintava, desenhava, era das artes também. E meu pai nas estradas do mundo, e a gente sempre foi muito pobre. Mas nós tivemos a sorte de morar num bairro rico, crescer num bairro rico, uma rua de ricos, porque a gente morava de favor na casa do patrão de meu pai.
Então, o que acontecia? Os ricos da rua, naquele tempo, tinha assim, um costume, naquele tempo, né? Não sou tão velha assim não, tá, gente? Eu sou novinha. Naquele tempo, tá me ouvindo, Darlene? Deu uma Tô caída. ouvindo. Eu Ah, caí, não sei se foi você mas ou voltou. fui eu, mas voltou. E aí os ricos jogavam, faziam, final de ano, fazia limpa, tirava brinquedos velhos, quebrados, etc e tal. E jogava no lixo. E a gente ficava esperando a hora que eles faziam a limpa para ir lá para o terreno baldio catar aquilo que eles jogaram fora. E foi assim que eu encontrei o meu primeiro livro de literatura, né? E ali eu comecei a ler. Engraçado que eu vou te contar isso que ninguém sabe. Eu não é a primeira vez que esse foi o primeiro livro, mas eu costumava achar livros na rua, né? Eu achei 3 livros já, né? E aí eu digo assim, hoje eu entendo por quê. Porque os livros me escolheram, as histórias me escolheram. Mas naquele tempo eu não sabia. Então eu não tive uma boa alfabetização, eu não tive acesso a livros, eu não caminhei entre livros, minha família não era leitora, eu tenho déficits que não foram conquistados na educação infantil e que eu tive que fazer isso depois. As minhas leituras infantis, a maioria foi depois. Hoje eu corro atrás de muita coisa. E até um dia que minha amiga Palmira fez uma história de uma menina que vira escritora, que quer voar, que gostava de livros, que eu fui entendendo a minha história, que eu me apropriei dessa história, e hoje eu falo que, para além de não ter uma ferramenta, para além de não ter um livro físico, quando a gente se deixa ser escolhida pelas histórias, né, que eu acredito que é a história que nos escolhe, dá para a gente viver literatura, respirar literatura, não importa a idade, né? Hoje eu estou aqui já na meia idade, daqui a pouco eu completo 50 anos, eu tenho 47, não tenho vergonha de falar. Uso minhas fantasias, conto história, pulo, me divirto com as crianças, porque eu vejo, Darlene, que é como se eu estivesse tentando recuperar aquela criança que não teve acesso aos livros lá, que era eu. Então, toda vez que eu conto uma história, que eu dou um livro para uma criança, que eu vendo um livro, tipo assim, é uma Alexandra que eu estou possibilitando conhecer a literatura, porque eu não tive esse acesso na época em que se espera que se tenha, que é na infância. Então, a minha história é basicamente essa, né? Do livro no lixo. É uma história linda, é uma história emocionante. Quando você me contou, eu falei, você precisa contar para as pessoas essa história, você precisa jogar essa história aí nos ventos, até um livro, quem sabe, um livro seu que conte essa história da sua vida, porque é muito bacana. Parabéns, né? Porque você correu atrás e se tornou o que você é hoje, né? Isso. Que bom que os livros deram essa oportunidade e abriram tantas portas para você. Eu acho que o livro dá essa possibilidade, principalmente para o escritor, né? Você, naquele momento do contato com os livros ali que eram jogados, descartados, e que foram tão importantes para você. Não eram importantes para a pessoa que jogou fora, mas foi importante demais na sua vida, porque seu universo hoje é cercado, né, de livros. Que bom, que história linda. Que bom que jogaram lá, né, para eu pegar. Que bom. Ale, você não escreve só, né, para as suas publicações, livros não é só infanto-juvenil, você escreve também para adulto. Eu vou falar algumas publicações, são muitas publicações suas, mas eu vou falar aqui só algumas. Tá. Clarinha no Reino da Poesia, você tem Depois da Escuridão, que é um texto para adultos, você Deixa eu tem ir mostrando participação aqui. em várias coletâneas, uma delas é Contos que a Bahia tem, vai mostrando aí. Sim. E no dia 12/9, agora 12 de setembro, você lançou, né, o livro, mais um livro, que foi Clarinha, Sementinha Mágica, que foi o livro do início da live, da história, que foi uma live linda que eu assisti. O áudio está cortando, não estou ouvindo.
Está sem áudio. Quero parabenizar, né, pela Voltou. live do dia 12, muito linda. O áudio não está chegando para mim. Travou novamente, a gente está vendo aí. Vamos aguardar. Coisas da tecnologia. Então, enquanto a Darlene volta, deixa eu ver se a gente poderia, então, conversar. Ela estava falando sobre as minhas produções, ela caiu agora. Então, enquanto ela volta, eu vou falar de como eu comecei a escrever, porque, na verdade, eu não comecei escrevendo para o público infanto-juvenil. Eu começo, minha primeira publicação é para adulto. Na verdade, eu já escrevi há muito tempo, mas estavam engavetados esses meus textos. E o que é que eu fiz? Eu começo a publicar os meus livros a partir de um grande evento trágico na minha vida e que a escrita surge como uma urgência e eu precisava escrever. E aí o meu primeiro livro foi Girassóis em Noites Escuras, que é um livro que já está a terceira, a quarta, nem sei a edição. Ele foi vendido muito e é um livro de cunho muito autobiográfico, né? E tem poesias muito dolorosas aqui. Eu aproveitei que você tinha saído, estava falando do meu livro. Pronto. Desculpa, minha internet, mas já resolvi. Perdão. Nada, tranquilo. A tecnologia tem dessas coisas. Mas sim, continue. Sim, aí você no dia 12, eu estava falando da live que foi maravilhosa, né? E aí das suas publicações. E aí você já falou, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Antes da gente entrar nas perguntas aqui do chat, que você falasse só um pouquinho desse processo de criação, né? Se seus personagens, eles são fictícios, são reais. Falar um pouquinho de como é que você dá esse processo de criação no momento dos seus livros. Fala um pouquinho pra gente e depois a gente entra nas perguntas do chat, tá bom? Tá. O processo de criação dos livros adultos são poesias, não tem personagens, apesar de ter contos também publicados em coletâneas, que existem personagens, mas não há nada muito elaborado pensado sobre isso. Mas os dois livros infantis, Clarinha, A Sementinha Mágica e As Reinações de Clarinha no Reino da Poesia, eu me inspiro na minha sobrinha, filha de meu irmão, a Clarinha, né? Que é a Maria Clara também, igual a Maria Clara aí de Salvador. E eu ficava olhando as peraltices da Clarinha, que a Clarinha tem umas artes, assim, umas coisas, umas falas que ela muito avançada para a idade, uma menina muito sapeca, sabida, e eu digo, eu vou fazer um livro pensando nessa minha Clarinha. Claro que a personagem tomou um outro rumo, né? Ela traz a Clarinha do livro, ela é uma personagem que sonha com um mundo melhor para as crianças. Claro que eu sei que minha sobrinha também vai sonhar com um mundo melhor para as crianças. Então, eu me inspiro, sim, no dia a dia, naquilo que eu vejo que as crianças estão externando. Eu observo muito o mundo infantil, Darlene. A gente que é da educação, e você que é pedagoga, que é da educação... É pedagoga você, não é? Da educação infantil? A gente não consegue estar em pé e olhar para as crianças de baixo. Eu estou sempre observando um olhar, uma fala, uma brincadeira. Eu sempre enxergo elas. Então, os meus 2 livros foram muito bem aceitos pelas crianças. Tanto é que eu não costumo, às vezes, já mandar para uma amiga olhar, né? Primeiro, quem lê os meus livros são os meus sobrinhos. Eu mostro, dou para ler e fico observando a reação de longe, sem eles me verem. Aí, quando eu vejo a reação, eu digo, é esse. Que bacana. Joia.
Eu vou pedir a Thay aí para colocar. Estou aqui do lado aqui. Carla, viu, Ale? Carla, Sim. Veja uma ideia. Naquela hora que a gente falou dessa questão do escritor, né? Dos autores mortos, dessa coisa, né? Aqui, isso aqui. Veja a ideia de ser escritor. Muito legal. O que é ser escritor? O que é ser escritor de verdade, né? Escritor que está no cotidiano, naquele momento que a gente fala dessa importância desse repertório de escritores que estão vivos também, apresentar para as crianças esse repertório. E eu acho também que é importante valorizar, né, os escritores, os artistas da terra, da nossa cidade. Eu acho que é super importante. Então, a Flifes, a Feira do Livro, ela tem essa importância também porque é palco, né? É palco para os escritores, para a questão dos cordelistas, dos poetas, dos escritores mostrarem seu trabalho e as escolas e as famílias conhecerem, né? Sim. Tem mais alguma pergunta aí, Thay, além de Carla? Porque eu estou vindo aqui muito parabéns a Lê, Rita Queiroz. Eu estou sem ver o chat. Eu estou aqui estou aqui tentando, mas eu acho que não tem perguntas. Tem mais alguma pergunta, Thay? Aqui eu não visualizo mais nenhuma. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca no chat. Eu queria falar um pouco do reino. Convido o pessoal aí de novo, Darlene, para ir lá no meu reino da poesia. Pronto. Fala um pouquinho das suas redes sociais. Vai garimpando aí para ver se você acha a pergunta. Enquanto isso, eu vou falando. Estou aqui de olho. Vai falando um pouquinho das suas redes sociais, que a gente já está chegando no nosso tempo. Pronto. Fala um pouquinho das suas páginas, do seu canal, né? Para a gente conhecer um pouquinho o seu trabalho. Tá. O canal do YouTube é Reino da Poesia, que é um canal que eu criei agora, tá bem no iniciozinho. Estou precisando de seguidores para poder fazer minha live aí a live livre precisa de 1.000 seguidores, né? Então, aí eu estava com 290 e poucos, alguma coisa assim. Eu acabei de criar ele. Inclusive, o lançamento do livro, que foi feito na escola Asas de Papel, que você falou, com a presença do cantor Guimel, tá lá no YouTube. Vai lá, gente, dá uma curtida, segue, ativa o sininho. E o trabalho que eu tenho desenvolvido com frequência semanalmente é o Reino da Poesia. Eu tenho um programa de contação, de música, de brincadeiras, que é todo sábado, às 16h, lá no Instagram, Reino da Poesia. Todo sábado tem participação de crianças ao vivo, elas são convocadas a contar uma história, a ler uma poesia, a se vestir de um personagem preferido, é tudo em torno da literatura. Então, o convite está aí, vai lá, gente, me segue, divulga o trabalho. Patrícia Martins está dizendo que é fã do Reino da Poesia e está mandando um beijo para você, viu, Alê? Beijo, Patrícia. Patrícia Martins. Será que é a mineira? Casa Nova está dizendo assim, marcas da nossa história, isso que faz parte da gente, porque você contou um pouquinho da sua história de vida, desse contato com os livros, e ela falou aqui. E a gente está aguardando algumas perguntas. Eu acho que não tem perguntas, só tem beijos e agradecimentos para você nessa tarde. Que bacana. Nós temos 4 minutos aqui, então vamos aos agradecimentos, as palavras finais, né, Alê? Para a gente encerrar, porque está chegando o nosso tempo. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, ao UFES, comissão organizadora, por essa oportunidade de estar aqui fazendo parte da programação da Flifes. Queria agradecer essas fofas, Gabriela e Emanuele, são lindas, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns. E agradecer a Thay e Tailane, que está aí nos bastidores, né, auxiliando essa live tão linda. Ale, quero dizer uma coisa. Você, muita coisa boa, né? A pandemia trouxe para a gente e a gente está fazendo amigos virtuais, amigos que a gente não viu ainda presencialmente. Você é uma dessas pessoas, né? Que você aceitou nosso convite em maio para o lançamento do Dia B do Dia do Brincar, participou do movimento em feira, então tornou uma amiga nossa da SEDUC, uma amiga parceira da Divisão de Educação Infantil, então já é uma amiga nossa, que a gente ainda não se viu presencialmente, mas a gente já se torna amigos, isso é muito bom. Sim. Quero agradecer você,
né, de estar dividindo essa tarde aqui comigo. E queria passar a palavra para você, para suas palavras finais, porque a gente está chegando ao final, infelizmente. Eu também queria agradecer, né? Agradecer toda a organização da Flifes. A gente sabe que é um grande trabalho, né? Quem está por trás de tudo é que sabe. Agradecer o seu carinho, né? Eu curto o seu trabalho, você curte o meu trabalho, a gente vibra junto, a gente tem objetivos, né, em comum, que é a educação. Então, a gente vibra pelas mesmas coisas, que nossas crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, e eu me irmano em você com isso, a sua simpatia, a sua simplicidade, a sua gentileza, né? E você sabe que é verdade, eu falo isso para você lá no WhatsApp. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer as meninas intérpretes, agradecer a Thaís, que gentilmente nos orientou aí, está por trás da parte técnica. E eu queria também dizer que estar aqui hoje, para mim, foi viver a minha Clarinha, a história da Clarinha, porque eu estou passando por um luto, você sabe disso, eu estou enlutada, porque eu perdi um amigo muito próximo. E ele me ajudou a organizar o lançamento do livro, lá, aquele do dia 12. Conseguiu, dos patrocinadores, a pensar, sentar na mesa e organizar, e ele não está aqui mais comigo. E a gente falou sobre a saudade, sobre como isso é difícil, e hoje eu estou sem ele. E estar aqui hoje, eu queria dedicar essa live à memória, né, do Thay Chicana, você sabe que é meu amigo, e que é um cara que entrou na literatura, que estava escrevendo, eu estava organizando o livro dele de poesia, de poema, e que me deixou, eu estou assim, né, ainda tentando entender, e a literatura faz isso, ela também é terapêutica. É um recurso terapêutico, como diz Moacir Silá, ela também nos cura das nossas dores, e estar aqui e dividir isso com vocês também é uma forma de me fortalecer. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que estão aí no chat, que eu não estou acompanhando, eu não consigo ver. Um beijo, muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu quero somar sempre. Me chama para o que precisar. E nós vamos contar a história e brincar com esses meninos aí. Parabéns, Thaís está dando parabéns pela mesa, pela convidada, pela sua fala, de muito aprendizado nessa tarde. Obrigada, Thaís. Casa Nova, parabéns pelo lindo trabalho. Tá aqui algumas mensagens de carinho. Espero que você fique bem. Thay era uma pessoa muito querida, daqui de Feira de Santana. Infelizmente, tive essa perda, né? Eu quero que seu coração se fortaleça, que com os livros, com suas lives, você se fortaleça aí. Quero dizer aqui para todo mundo dar um like aqui na nossa live de hoje, nos comentários, que vai ficar gravado aqui na página, né, oficial da Flifes. Quero agradecer mais uma vez, foi maravilhoso. Um grande beijo. Beijo da Clarinha! Beijo, Clarinha! Até a próxima! Tchau, Clarinha! Tchau, Clarinha! Beijo, obrigada a todos e a todas que participaram dessa live, estar aqui com a gente. Foi maravilhoso, obrigado. Fundo do coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.